A palavra de Deus fala assim: Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque peço-lhes por Deus que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Então, Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-los nas cidades e pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E, aproximando-se de Jesus, viram o demoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, e nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, fala aos nossos corações, fala a nossa vida, Pai. Faz com que saiamos daqui transformados pela sua presença, transformados pela tua palavra, transformados pelo encontro que teremos contigo nessa manhã. O Deus que liberta, Pai. Que assim como aquele endemoniado, possamos nessa manhã encontrar a liberdade em Ti. É no nome daquele que nos liberta, Jesus, que nós oramos. Amém. Na passagem anterior a essa que lemos, Jesus estava ensinando uma multidão e depois de ensinar essa multidão, ele pediu aos seus discípulos que fossem em um barco e levassem até o outro lado do lago da Galileia. Mas nessa pequena viagem, uma grande tempestade começou. E a Bíblia fala que o vento era tão forte que estava balançando o barco e águas estavam entrando dentro do barco. Enquanto isso, pasmem, Jesus estava dormindo. Né? E os discípulos fizeram aquilo que provavelmente eu e você faríamos na situação deles. O que a gente faria? Acordamos Jesus. Eles acordaram Jesus e falavam: "Jesus, você não se importa que morramos?" E Jesus, ele acorda e faz algo extremamente louco, vamos dizer, né? Ele fala:
a tempestade. Ele repreende a tempestade. Ele fala: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus ele olha para os seus discípulos apavorados e pergunta: por que vocês estão amedrontados? Por que vocês são medrosos? Como que vocês ainda não têm fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É assim que termina a passagem anterior a que lemos. É maravilhoso ver como o mundo físico no qual vivemos está submisso ao senhorio de Cristo Jesus. O mar tempestuoso, em fúria, se acalma com a sua repreensão. Nós veremos agora que não só o mundo físico está sobre o domínio, sobre o senhorio de Jesus Cristo, mas o mundo espiritual também não pode continuar em caos e tempestuoso quando Cristo repreende. Agora Jesus, ele encontra um homem com uma tempestade igualmente violenta no seu íntimo. E nos dois casos, o poder de Jesus prevalece sobre o caos e a destruição. Marcos fala que, então, Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lado da Galileia. Há uma discordância quanto ao local onde o país dos Gerazenos realmente estava. Mateus ele fala que é o país dos Gadarenos. Simplificando, há variações textuais sobre a localização onde realmente este evento aconteceu. E os estudiosos da Bíblia, eles não encontraram um lugar realmente onde isso aconteceu. Né? Há muitas variações textuais, há muitos também, a arqueologia também não ajuda muito, né? Mas a cidade de Gadara era uma cidade que existia ao sul, ao sudeste de onde eles estavam, e Gerasa mais a leste ainda. Então, provavelmente não foi nesse local realmente que aconteceu. Mas havia uma aldeia chamada Quersa, e foi na Decápolis, uma área predominantemente gentia, onde havia várias guarnições romanas, que provavelmente Jesus ele aportou com seus discípulos. Um lugar chamado Quersa. E ao desembarcar, Marcos nos fala que logo um homem possuído por um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus, e este homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e dia, gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. A história aqui, na perspectiva judaica, ela está repleta de elementos de imundícia, elementos de impureza. O cenário é a praia leste do lago, a Decápolis gentia, 10 cidades, as quais eram cidades vitrines dos ideais e a cultura helenista pagão. Nessa cidade vivia um homem que, de acordo com Marcos, estava possuído por um espírito imundo. E o seu banimento para os sepulcros o tornava mais imundo ainda, segundo a lei do Antigo Testamento, em que o contato com os mortos contaminava o homem por 7 dias. De acordo com Números 19, dos versos 11 a 14, qualquer pessoa que não se purificasse a si mesmo da contaminação dos sepulcros será eliminado de Israel, será tirado do meio de Israel. A interpretação rabínica, ela expande um pouco mais o ensinamento da Torá,
E ela estendeu o estar impuro a também as coisas que os mortos tiveram contato, como o travesseiro, o colchão e, no caso aqui, os sepulcros. Na região onde havia também pastores de porcos, a Mishnah, segundo a proibição contra os suínos, afirma categoricamente que não poderiam criar suínos em nenhum lugar. Embora o alimento consumido o exército romano fosse grãos e milho, a carne era um suplemento muito valorizado. Se os rebanhos suínos eles fossem para suprir as legiões romanas, como os porcos, então a produção de alimento suíno, deste alimento imundo, para essa detestada ocupação romana, era duplamente ofensiva aos judeus. Assim, Jesus, ele encontra um homem com espírito imundo, em meio aos sepulcros imundos, rodeado de pessoas empregadas em funções imundas. Tudo isso em um território imundo. Este endemoniado, ele não mais fazia parte da vida social e religiosa daquela cidade. Aparentemente, ele foi exilado do contato humano, voluntariamente ou à força, pelos que viviam naquelas cidades. E agora, ele vivia em cemitérios, entre os mortos. A princípio, possivelmente os seus vizinhos poderiam ter lhe dito bons conselhos, como: seja sensato, não faça isso que você está fazendo. Até que alguém disse: esperem, nós precisamos ser um pouco mais enfáticos com esse homem. Dali em diante, só falaram com ele aos gritos. Então, seus vizinhos, pensando em sua própria segurança e proteção, por fim passaram as vias de fato. Uma porção de homens se arremessava contra aquele homem para tentar dominá-lo. E como um animal selvagem, eles prendiam as suas mãos e os seus pés com correntes e cadeias. Porém, com uma força sobre-humana, as cadeias foram quebradas e as correntes foram despedaçadas por aquele homem. E ninguém conseguia dominá-lo. A palavra grega traduzida como domesticar, aqui é usado como referência à domesticação, a domar animais selvagens e ferozes da natureza. E nenhuma técnica poderia domar aquele homem. Ninguém podia dominar aquele homem. Por último, sem conseguir dominar, sem conseguir conter aquele homem, os expulsaram da presença deles. De modo que só restava para aquele homem as cavernas dos túmulos. Os mortos não podiam fazer mal àquele homem, mas também não podiam proteger ele de si mesmo. E agora ele estava nu, entre os mortos e entre seus demônios. Sempre, de dia e de noite, sem parar, em ser um tormento desenfreado, ele vagava pelas montanhas, gritando e ferindo-se com pedras, acrescentando miséria a mais miséria. As forças malignas que atormentavam aquele homem, em meio aos sepulcros, se igualavam à violenta tempestade que assolou o barco naquele lago. E depois dessa explicação da deplorável situação daquele homem, provavelmente uma das piores relatadas pelas Escrituras, começa a ação. Agora vemos o encontro de Jesus com aquele miserável homem. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhes que não me atormente. Este é um lugar que judeu nenhum gostaria de ir por qualquer razão.
mas contrariando qualquer razão e qualquer expectativa, Jesus vai até esse local. Apesar de toda a reputação formidável daquele gadareno, daquele endemoniado, dessa vez, no entanto, o terror explosivo do endemoniado, ele não prevalece. Ele não sai ao encontro de Jesus e o ataca. Pelo contrário, ele se prostra diante de Jesus. E o verbo grego para prostrar-se denota prostrar-se diante de uma pessoa com quem deve reverência e adoração, a ponto de beijar os pés ou até mesmo a orla das suas vestes. Quando o endemoniado se encontra com o divino, este é um acontecimento incontestável. É como se um imã tremendo estivesse o puxando irresistivelmente aos pés de Jesus. Diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o pai da mentira precisa falar a verdade. E é interessante porque os seres humanos, muitas vezes, eles tentam negar a divindade de Cristo Jesus. Mas aqui, os demônios não podem fazer isso. Observe que os demônios, eles chamam Jesus com um título majestoso. Eles falam, Filho do Deus Altíssimo. E a referência aqui a Jesus como Filho do Deus Altíssimo, e não como Filho de Deus apenas, é típica do politeísmo gentil aqui, designando Jesus como Filho do único Deus verdadeiro, transcendente sobre todos os outros deuses que havia naquela cultura. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E os demônios sabiam quem eles haviam encontrado. Agora, exclamando em alta voz, com o grito de um subjugado, o que você quer comigo, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhes por Deus que não me atormente. E Marcos, ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, saia deste homem. E em vez de obedecer imediatamente, o demônio faz um pedido a Jesus. Por Deus, peço que não me atormentes. Interessante isso, né? Aquele que estava atormentando aquele homem há muito tempo, pede a Jesus que não o atormente. Esse pedido nos mostra que os demônios entendem que em seu plano de redenção, Deus ele estabeleceu um dia que Satanás será preso e todas as forças do inferno será esmagada de uma vez por todas. Até o último demônio sabe que Satanás e eles estão com seus dias contados. Os demônios vivem com medo mortal de que o momento da história em que toda a atividade diabólica vai cessar. No entanto, nesse dia, nos túmulos de Gadara, os demônios sabiam que o tempo ainda não havia chegado. Não era tempo para a atividade demoníaca terminar. Não só eles sabem disso, mas Jesus também sabia disso. Apesar de Jesus ter o poder para libertar aquele pobre coitado, ele sabia que todas as coisas deveriam acontecer no tempo de seu Pai. E o tempo para a conquista final do mundo satânico ainda não havia chegado. Então as palavras dos demônios eram uma espécie de protesto. Não me atormentes antes do tempo. Eles estavam lembrando de Jesus que ainda não havia chegado o tempo de ele acabar com eles. Quando Jesus ordenou-lhes para ser do homem, ele poderia tê-los enviado ao abismo para sempre. E era isso que os demônios estavam temendo. E certamente Jesus tinha e tem o poder para fazer isso. Mas não havia chegado o tempo ainda. No entanto, havia chegado o tempo para a redenção deste homem possuído. Portanto, Jesus ordenou que os demônios saíssem daquele homem, sem enviá-los para a sua destruição, como nós veremos. Então Jesus, ouvindo isso,
fez algo que nunca havia feito, e ele nunca voltou a fazer. Jesus, então, lhes perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. O Senhor interroga aquele demônio, certamente não para que ele conhecesse o nome deles, mas para que os demais da multidão conhecessem o quão trágico e tremendo era a situação daquele homem, que estava possuído por uma multidão de demônios. Para que não corresse que, dizendo serem muitos, fizesse inacreditável aquelas pessoas. Quis, pois, que eles mesmos confessassem que eram muitos. Não disse um número determinado, mas uma multidão habitava aquele homem. O domínio dos demônios assemelhava-se ao domínio de uma legião romana na Palestina. Uma legião designava a maior unidade de tropas do exército romano, cerca de 5.600 homens. O endemoniado, ele não é uma dissociação de personalidade, mas muitos demônios, anjos caídos, ao número e força de uma legião romana ocupando aquele miserável homem. Então Jesus, sabendo o que estava acontecendo no interior daquele homem, ele quer mostrar aos outros que estão à sua volta o quão realmente atormentado aquele homem estava. E para mostrar o tamanho do seu poder frente a uma legião de inimigos, diante de Jesus, essa legião precisava se prostrar. Diante de Jesus, aquela legião precisava obedecer a ele. Os demônios já haviam reconhecido o poder e a autoridade de Jesus para o tormento eterno, para os levar até o abismo da perdição, da destruição, na época ordenada por Deus. Agora nós vemos esse pedido de uma outra forma. Eles falam: e pediu-lhes com insistência que não mandasse para fora do país. Aqui não é uma referência fora do país em si, eles não queriam ficar só naquela região. Se bem que alguns comentaristas falam que aquela região estava tão impregnada por demônios que era muito cômodo para eles continuarem ali. Mas aqui, segundo a passagem paralela em Lucas, ele fala que não nos mande para o abismo. Ele fala: não nos destrua. É um novo pedido, ele está repetindo o pedido de outra forma. Não nos mande para o abismo, não nos destrua. Mesmo os demônios não oferecendo nenhuma objeção ou luta, eles rogam a Jesus por misericórdia deles, para não destruir ou mandar para o abismo naquele momento. Porque eles sabiam que Jesus poderia fazer isso. E como vimos, Jesus, ele sabia o tempo para a destruição final. E esse tempo não havia chegado ainda. Assim, Marcos nos diz que, ora, uma grande manada de porcos estava passando por ali, pastando naquele monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus já havia mandado aqueles demônios saírem daquele homem, mas eles agora queriam um novo hospedeiro para a sua existência parasitária. Uma manada de porcos estava perto dali. E os demônios pediram que Jesus deixasse eles entrar neles. E Jesus, segundo Marcos, permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. O maior dilema apresentado aqui pela morte dos porcos é uma questão moral. 2.000 porcos representam um enorme rebanho, e no caso, uma enorme catástrofe econômica para aquela região.
o bem feito, a restituição, as boas novas para aquele homem possesso, resulta em grande desgraça para os pastores dos porcos. E, ironicamente, tanto Jesus quanto Marcos, o autor desse evangelho, passam por alto esse drama dos pastores. Aos olhos de Jesus, o resgate e a restauração de uma pessoa é mais importante que os valores de capital. Comparada à redenção de um ser humano, à perda de um rebanho de porcos, não mais volumosa que essa, seja 2.000 porcos ou mais, não merece nem ser mencionada. E é claro que não é todo dia que uma manada de porcos cai de um despenhadeiro abaixo. Então, aquele evento terrível faz com que os pastores que tratavam os porcos, eles fossem avisar toda aquela região. E uma grande multidão foi lá ver o que havia acontecido com seus próprios olhos. E aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Vocês lembram-se das tentativas que foram feitas para prender aquele homem com correntes e com cadeias? E ninguém conseguia dominá-lo. Agora, aquelas mesmas pessoas estavam vendo aquele homem possesso em um estado completamente diferente. Estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Ele estava sentado. Aquele homem que estava perturbado, correndo dia e noite, sem descanso para a mente e para o corpo, agora ele estava quieto, sereno, assentado aos pés do Salvador. Jesus acalmou o vendaval daquele mar. Foi o mesmo que acalmou a tempestade naquele homem. Ele estava vestido. Este homem havia perdido o pudor e a dignidade. Ele estava nu. Lucas fala que há muito tempo ele não se vestia. Ele tinha perdido o respeito próprio e pelos outros. Ele estava à margem não só da lei, mas também da decência. Agora Jesus restaurou a dignidade daquele homem. E em perfeito juízo, Jesus ele restituiu o homem à sua sanidade mental. Este homem ele não é mais violento. Ele não oferece mais nenhum perigo à sua família ou à sociedade à sua volta. Jesus tinha transformado aquele homem, aquele monstro, em um homem novamente. E Jesus, ele ainda pega monstros e transforma em discípulos. Jesus, ele ainda pega pessoas escravizadas por Satanás e os torna homens livres. Um indivíduo agora restaurado, sentado aos pés de Jesus. As pessoas viram o fruto do toque redentor de Cristo Jesus. Eles viram que ele tinha feito o que ninguém podia fazer. Jesus havia resgatado um homem das garras do inferno. Jesus havia dominado aquele que não poderia ser dominado. E qual foi a resposta daquela multidão? E temeram. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Aqui há mais um paralelo com a narrativa anterior que lemos. As duas histórias, elas terminam com medo.
Na narrativa do lago, os discípulos ficaram com mais medo com o poder de Jesus para acalmar a tempestade do que com a própria tempestade. Aqui os habitantes estão mais apavorados com o poder de Jesus para expulsar os demônios com que o próprio demônio que atormentava aquele homem. Então o povo da cidade, como os discípulos, testemunharam um milagre. Mas isso não levou à fé. Não ainda. Nessa história, os residentes da Decápolis se ressentiram com Jesus, com a intrusão de Jesus naquela situação, e pedem que ele deixe aquela região. Essa foi a resposta do coração humano a Jesus. Eles tinham duas opções aqui. Vejam, aquele é Jesus. Ele conseguiu dominar aquele homem que estava possesso por um espírito maligno. Ele conseguiu libertar aquele homem que estava há tanto tempo gritando e atormentando as pessoas à sua volta. Aquele homem agora está sentado, está vestido, está em perfeito juízo. Se ele pode fazer aquilo com aquele homem, o que ele pode fazer conosco? Ele pode também nos libertar. Mas não foi o que aconteceu. Eles olharam para aquilo e viram os porcos caindo desfiladeira abaixo. Nós estamos diante de uma multidão de pessoas, nós estamos diante de uma cidade, de uma sociedade que aqui amava mais porcos do que gente. Que amava mais as suas coisas, os seus bens materiais, do que gente. E quantas vezes não somos assim também? O encontro de Jesus, o encontro com Jesus, deve mudar a nossa perspectiva de vida. Deve mudar a maneira com que nós olhamos para as coisas que nós temos, para as coisas que nós possuímos. Há uma frase num livro ou filme chamado O Clube da Luta, que ele fala que aquilo que nós possuímos acaba nos possuindo. E é o que aconteceu com essa multidão de pessoas. Em vez de olhar para aquele homem liberto, eles olharam para a catástrofe econômica daquele lugar. E eles amaram mais porcos do que gente. Porém, um homem que tinha sido endemoniado, ele não queria ser mais separado da presença de Jesus. E ainda como os demônios, e assim como os demônios, ele implorou para Jesus para acompanhá-lo. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. No entanto, ao passo que Jesus deu a permissão aos demônios para entrarem aos porcos e aceitou o pedido daquela multidão para que saísse da terra deles, agora ele nega o pedido àquele homem que foi restaurado. Interessante, não? Ele tinha um outro plano para aquele homem. Ele tinha uma outra missão para aquele homem. Ele fala, Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ele ordenou-lhes, vá para a sua casa, vá para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. O homem, então, obedeceu. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Assim, a mensagem de poder e autoridade de Jesus para libertar cativos do caos do inferno, daquele homem que, ao contrário de toda aquela multidão das cidades, se compadecia com pessoas e não com porcos. Era divulgada por toda aquela região.
dos gentios e todos se admiravam. Pare e pense no que aconteceu. Pare e pense no que essa história ela pode trazer para a nossa vida. A criação de Deus. Não, o ápice da criação de Deus, o qual ele mesmo, lá em Gênesis, fala que ele formou do pó da terra. Não como o restante da criação, onde ele falava e as coisas existiam, mas o Deus de todo o universo, como um oleiro, sujou as mãos e formou o homem do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e aquilo que antes era barro se tornou alma vivente. Aquele homem que Deus disse, vá e domine sobre todas as coisas na terra, agora estava dominado, estava trancado, estava encarcerado, estava sendo humilhado, vivo, mas morando entre os mortos. Aquele o qual Deus mesmo chamou de sua imagem e semelhança, estava sendo dominado por uma legião de demônios. Depois que Adão e Eva desobedeceram, Deus no paraíso, o diabo e seus anjos, eles passaram a atuar na raça humana, em todos os descendentes. No texto que lemos, em Efésios 2, ele fala, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência aqui é uma referência à raça humana, a todos aqueles que descendem de Adão e Eva, o primeiro casal desobediente. E por causa dessa desobediência, o diabo e seus anjos agora atuam na raça humana. A libertação que Jesus veio trazer não é somente a libertação da culpa do pecado, do domínio do pecado, mas ele veio também libertar os filhos de Adão e Eva do domínio do diabo e seus anjos. Isso faz parte da redenção que Deus planejou para a raça humana. Jesus não somente nos livra da culpa que nós temos por conta dos nossos pecados, Ele não somente nos livra do poder do pecado que em nós e da presença dEle, mas Ele também nos livra do domínio, da opressão e da atuação de demônios em nossas vidas. Não há nenhuma passagem nas Escrituras que mostram um cristão verdadeiro sendo dominado por demônios. Porque aquele lugar já tem dono. Aquele lugar, aquela pessoa já tem o Senhor, o qual qualquer um precisa se submeter. A Bíblia diz que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos, e para lá eles irão no dia do juízo. Portanto, aquelas expulsões de demônios que Jesus realizou em seu ministério era uma expressão da autoridade de Jesus, do ministério de libertação, e apontavam já para a destruição eterna de Satanás e seus anjos, e para o fim do mal no final de todas as coisas. Toda vez que Jesus ele expulsava demônios, ele estava mostrando que ele já havia amarrado o homem valente, que ele já havia subjugado Satanás e agora estava subjugando a casa, como nós vemos lá em Mateus 12. As expulsões que Jesus fez apontavam para a condenação final de Satanás e seus anjos e para o fim do reino do mal neste mundo. E este homem que apresentava a humanidade sem Deus, perseguido, oprimido,
torturado, enlouquecido e arruinado por uma horda de espíritos imundos, de todos os tipos. Este homem aponta para a esperança da restauração da figura humana. Talvez você esteja me escutando e pensando que essa palavra não é para você. Você não está sendo possuído por um demônio, ou talvez você ache que não está, né? Não sei. Você não anda gritando, não está morando em túmulos, não está nu e não está se ferindo com pedras. Não que essa seja a única passagem que nós vemos um endemoniado. Em outras passagens, os demônios estão muito sãos, digamos, em comparação a este homem. Essa passagem também ela tem uma aplicação à condição humana em geral, na perdição no pecado. Paulo ele descreve, lá em Romanos 7, um outro tipo de possessão. Ele fala, não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Mas se faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou. É possível ser saudável de corpo e alma, instruído e comportado, respeitado e aceito, e mesmo assim ter experiências com uma força de ocupação invisível que nos aliena e não nos deixa viver a vida para a qual nós existimos. Zoe, uma vida plena. Podemos ler essa passagem tranquilamente para nós mesmos. Talvez você realmente não esteja possuído por um demônio que o prende e o escraviza, assim como aquele homem. Mas será que você não está sendo escravizado por nada? Se você não adora a Deus, se você não tem Deus como seu Senhor, você adora e tem como Senhor de sua vida qualquer outra coisa. O seu velho homem tem um Senhor. Então a pergunta que fica é o que escraviza o seu coração? Será a morte? Será o medo? Será a depressão nesse tempo de pandemia? Será que você está achando a sua salvação em vacinas, em 1 dose, 2 doses, 3 doses? Em ivermectina, em cloroquina, em hidroxicloroquina? Vai saber, gente, tem tanta coisa aí. Será que você está depositando a sua confiança nessas coisas? Será que está sendo escravizado por o prazer das coisas no mundo? Será a sua felicidade, o seu bem-estar? Será que você está sendo escravizado por dinheiro? Na ganância deste mundo? Onde nada é suficiente para você? Será que você está sendo escravizado pelo seu trabalho? Será que você está sendo escravizado por drogas? Por vícios? Por jogos? Por bebidas? Será que esses são os senhores da sua vida? Será que você está sendo escravizado pelo sexo? Por pornografia? Por prostituição, adultério, homossexualismo? Será que você é escravo de sua aparência? Em querer ficar cada vez mais bonito? Comprando roupas, indo para a academia, fazendo dietas plásticas, onde nada é suficiente? Será que você é escravo de sua inteligência? Buscando querer sempre
satisfazer, né, em cursos, em faculdades, em pós, em mestrados, em doutorados, mostrando para os outros os seus diplomas e o quanto você realmente é inteligente, onde nada é suficiente? Será que você está sendo escravo de uma outra pessoa? Como seus filhos, suas filhas, seus pais, sua esposa, o seu marido, ou seu patrão? Tentamos manter o controle da nossa vida, vivendo para outras coisas, como dinheiro, como carreira, como poder, sexo, conforto, causas sociais ou políticas, ou qualquer outra coisa. Mas o resultado sempre é o mesmo: perda desse controle, algum tipo de escravidão. Todas as pessoas têm de viver para alguma coisa. E se não vivemos para Deus, somos dominados pelo objeto pelo qual vivemos, pelo objetivo pelo qual vivemos. Quando trabalhamos demais para alcançá-los, quando temos medo descontrolável que esse objetivo seja ameaçado, quando sentimos uma raiva profunda caso ele esteja sendo impedido, ou quando nos entregamos a um desespero terrível, inconsolável, caso ele se perca. Pouco antes de se suicidar, o romancista, e no caso ateu, David Foster Wallace, proferiu o seguinte discurso aos formandos de 2005 em Kenyon College. Um trecho dele. Todo mundo adora alguma coisa. Lembre-se, ele era ateu. A única escolha que temos de fazer é o que adorar. E a razão persuasiva para talvez escolhermos um tipo de Deus ou algo espiritual para adorarmos é que praticamente qualquer outra coisa que você adore o comerá vivo. Se você adora dinheiro e bens, se são eles que dão sentido ao seu viver, então você nunca terá o bastante. Nunca sentirá que tem o bastante. Adore o seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se achará feio. E quando o tempo e idade começar a aparecer, você morrerá milhões de vezes antes que lamente verdadeiramente a sua morte. Adore o poder e acabará se achando fraco e amedrontado, e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore o seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas o que há de astuto nessas formas de adoração é que elas são inconscientes, são configurações, padrão da nossa vida. Então a pergunta que fica é: quem é o Senhor de sua vida? Quem você adora? Se sua resposta não for Jesus, você é escravo de qualquer outra coisa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Umas boas novas. A continuação da passagem que nós lemos em Romanos 7, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo fala: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus veio libertar das correntes de todas as coisas e se tornar Senhor de sua vida. O Senhor que, como vimos na passagem, tem compaixão daquele homem. O Senhor que provou o seu próprio amor para conosco, tendo morrido na cruz por nós,
sendo nós ainda pecadores, não merecedores desse amor. Mas pela graça nós somos salvos. O mesmo Jesus que libertou aquele homem, que libertou aquele endemoniado de uma legião de demônios, tem poder para libertar cada um de nós da escravidão da nossa vida, dos senhores que nos dominam e nos escravizam. Nem a tempestade, nem uma legião de demônios puderam ficar de pé diante do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Talvez Ele não liberte você de demônios, mas do velho homem, do corpo do pecado, da sua carne, dos seus maus desejos, que impedem de você estar assentado aos pés de Jesus, vestido e com perfeito juízo. Jesus é o mesmo que encontrou aquele homem endemoniado e libertou. Ele pode fazer isso com cada um de nós. Que essa manhã você possa ter esse encontro com Jesus e que Ele possa libertar você dos senhores que os escravizam. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque, mesmo em meio à nossa podridão de vida, mesmo em meio aos sepulcros da vida, das nossas mazelas, o Senhor vai de encontro e nos liberta de legiões de senhores que estão nos atormentando e nos escravizando, Pai. Nós te agradecemos por isso nessa manhã, Senhor. Nós te agradecemos porque assim como o Senhor libertou aquele homem, o Senhor continua nos libertando. Obrigado, Senhor, por isso. E eu te peço, Pai, que se alguém que está nos ouvindo ou assistiu essa pregação está nessa situação, Pai, tenha um encontro com essa pessoa, Deus. Liberte-o, assim como o Senhor libertou aquele gadareno, Pai. Porque só assim eles encontrarão a verdadeira liberdade em Ti, Senhor, a qual tanto buscamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais estarmos aos Teus pés, vestidos em perfeito juízo, adorando aquele Senhor que se compadece de nós. Amém.